Boa tarde, colega do Direito Administrativo 2. Eu me chamo João Bragança e, junto da Isadora Freitas, nós vamos apresentar o trabalho sobre o tombamento, né, orientado pelo professor Raul Galadi. Dentro do nosso trabalho, nós vamos introduzir o assunto falando um pouco sobre a etimologia, né, a origem da palavra tombamento, e falando um pouco sobre a história. Depois, nós vamos conceituar o que é o tombamento. Depois vamos falar sobre os tipos de tombamento. Em seguida, nós vamos falar da fundamentação do tombamento, né? Falar das leis, das normas acerca desse instituto. Depois vamos falar das competências e formas de instituição. Vamos falar também do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IFAM. Vamos falar também dos efeitos do tombamento, né? Os efeitos que ele gera em cima do bem que é preservado por esse instituto. Vamos falar também da preservação da fauna e da flora pelo tombamento. Vamos falar do tombamento no contexto da pandemia de Covid-19 e vamos concluir fazendo um breve resumo sobre tudo que foi apresentado. Introduzindo o assunto, vamos iniciar falando um pouco sobre a etimologia da palavra tombamento, né? A palavra tombamento, ela vai se originar do verbo tombar, que no direito português tem o sentido de registrar, inventariar e escrever bens. Alguns doutrinadores eles vão acreditar que o termo vai derivar de latim, né, o túmulo, que significa depósito e arquivo. Porém, a maioria dos doutrinadores acredita que a primeira teoria é a verdadeira, né, de que o tombamento ele surge do tombar, do direito português. Agora, seguindo em diante, né, vamos falar um pouco sobre a história do Estado, né, nesse papel do direito na propriedade, né. Historicamente, o papel do Estado ele não está mais limitado a assegurar a ordem interna e externa, né, conduzindo também a uma pleiade de funções ligadas à preservação de direitos individuais e coletivos dos súditos. Nesse novo Estado, o direito de propriedade não é absoluto e, portanto, pode ser limitado ao gosto do legislador constitucional. Ainda que da propriedade se extraia uma série de direitos oponíveis erga omnes, esta propriedade deverá cumprir, neste Estado contemporâneo, com uma função social, o que impõe um poder-dever ao Estado, de limitar, né, esse direito de propriedade na exata medida em que esta limitação seja imprescindível para assegurar sua função social. O tombamento, ele contém um elemento de impor ao particular o fim do Estado na preservação de valores históricos, valores culturais, artísticos, paisagísticos, bibliográficos, que, em última instância, são o cumprimento de sua função social, certo? Agora, passando mais para frente, vamos falar um pouco sobre o conceito do tombamento, né? O tombamento é um instrumento jurídico, né, utilizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como uma espécie de proteção do patrimônio cultural brasileiro, né? O tombamento ele é criado em 1937 pelo Decreto-Lei número 25, né, que impõe a obrigação de preservar bens materiais públicos ou privados que vão conferir um valor cultural para a comunidade no qual estão inseridos. A Constituição Federal de 1988 ela vai recepcionar o tombamento como uma das espécies de forma de prevenção, né? De acordo com o texto da Constituição, as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver as criações científicas, artísticas, tecnológicas, obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios,
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, são os objetos que vão constituir o patrimônio cultural brasileiro. Aí eu trago aqui a citação, né, de um doutrinador chamado Hugo Nigro Mazzilli. Ele vai conceituar o tombamento como uma forma especial de proteção administrativa a bem de valor cultural, né? Ele fala que tem caráter meramente declaratório, ou seja, o atributo, o valor cultural deve preceder ao tombamento. É porque o bem tem um valor cultural que deve ser tombado. O valor cultural não decorre do tombamento. Em sim, o inverso é que deve ocorrer. É, Seguindo mais adiante, vou passar a palavra para a Isadora falar um pouco sobre a fundamentação do tombamento. Boa tarde, professor. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Meu nome é Isadora Freitas e eu irei dar prosseguimento à apresentação falando sobre a fundamentação do tombamento. Certo. Para dar início à apresentação, eu irei falar sobre a Constituição Federal de 1988, porque ela fundamenta em seus artigos, né, o 215 e o 216, o interesse público da preservação de bens culturais por meio do tombamento. Dessa forma, a Constituição ela estabelece as bases de preservação do patrimônio público, definindo através do seu texto o que deve ser reconhecido como parte do acervo cultural a ser protegido e preservado. Então, percebe-se, por meio da leitura do texto constitucional, que o conceito de patrimônio cultural ele não se refere somente ao bem material, mas também ao bem imaterial, que apesar de ser algo intangível, também faz parte dos bens que devem ser protegidos e preservados. No artigo 216 da nossa Constituição Federal, diz o seguinte, que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, no qual se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documento, edificações e os demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A Constituição Federal ela vai prever que o tombamento é uma das formas de preservação do patrimônio cultural e o instrumento do tombamento ele é mencionado no parágrafo 1º do artigo 216, que diz: o poder público, com a colaboração da comunidade, ela promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, de registros, de vigilância, o tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Portanto, a gente percebe que o tombamento é um dentre vários instrumentos que podem ser utilizados para a preservação do patrimônio cultural. Isso dependendo da interpretação da norma acerca da forma da preservação aplicada em um determinado bem. Então, a diversificação, né, da tipologia dos bens culturais, ela implica o uso de distintos instrumentos jurídicos de preservação. Dessa maneira, a diversidade das formas de preservação, ela permitem a possibilidade desses instrumentos eles gerarem formas e efeitos diferenciados, no resguardo, né, de bens materiais e imateriais também. Logo, o tombamento ele é um instrumento jurídico específico dirigido a determinados tipos de bens culturais para alcançar efeitos jurídicos determinados na lei. Muito se discute sobre a natureza jurídica do tombamento e conformando-se, né,
As três correntes distintas, a primeira ela defende que o tombamento ela é uma espécie de servidão administrativa. A segunda, ela enquadra o tombamento como uma típica limitação administrativa. E a terceira, ela lhe atribui uma natureza de medida interventiva autônoma, que tem como escopo a proteção dos bens que se enquadram no conceito jurídico de patrimônio cultural. Então, desse modo, o último entendimento ele vai ser o mais correto, visto que o tombamento ele constitui instrumento especial de intervenção restritiva do Estado na propriedade, já que, diferentemente das outras modalidades de intervenção estatal, o tombamento ele é um instrumento dotado de um procedimento próprio. Ele volta-se para a tutela, né, de finalidade específica pela imposição de restrições parciais aos atributos do domínio, né? Então, de acordo com o Mello, em sua obra, ele diz que o tombamento de bens em favor do patrimônio histórico constituiria servidão administrativa. De acordo com o Di Pietro, em sua obra, ele diz que o tombamento ele constituiria categoria própria que não se enquadra nem como simples limitação administrativa e nem como servidão, porque o ato de inscrever o imóvel, né, no livro tombo não é uma servidão, visto que não existe, né, a coisa dominante. E a restrição ela não é imposta em benefício da coisa afetada a fim público ou de serviço público, mas, ao contrário, ela tem por objetivo satisfazer a interesse público genérico e abstrato sobre o patrimônio histórico e artístico nacional. Então, de acordo com Telles, o tombamento ele pode ser classificado tanto como uma limitação administrativa, quanto como uma servidão administrativa. O tombamento, segundo o autor, seria limitação administrativa enquanto sua incidência fosse encarada exclusivamente e como providência restritiva do direito de propriedade de natureza primacialmente pessoal. Então, poderia da mesma forma ser entendido como servidão administrativa quando verificado o reflexo de sua atuação especificamente sobre o bem atingido. Então, o tombamento, ele, não raro, ele decorre de um procedimento administrativo, mas ela pode decorrer também diretamente da Constituição, lá no seu artigo 216, no parágrafo 5º, ou da lei. No caso mais comum, o do procedimento administrativo, as suas etapas são legalmente descritas, né, lá na Lei 25 de 1937, constituindo instrumento por meio do qual o poder público, União, Estado, Distrito Federal, município, impõe as restrições parciais sobre o bem alheio, com o efeito, o procedimento administrativo do tombamento, e constitui uma sucessão, né, encadeada de atos administrativos vinculados ao resultado final, que consiste na inscrição do bem em um dos livros do tombo. Tá bem? Para estar dando prosseguimento, eu irei falar sobre a competência e formas de instituição. Bem, o decreto da Lei 25 de 1937, que é a lei nacional que regulamenta o tombamento. O decreto ele é recepcionado pela Constituição de 1988, a qual foi responsável pela normatização do objeto jurídico, a forma de uso e os efeitos legais, né, que serão utilizados para a preservação dos bens culturais específicos. Então, nesse sentido, a Constituição Federal, no seu artigo 24, nos incisos 7 e 8, ela estabelece que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, também responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, nesses casos, a competência da União ela é limitada à edição das normas gerais, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 24,
da Constituição Federal. E, finalmente, conforme se lê lá no artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, e observada a legislação e a fiscalização, né, federal e estadual. Então, segundo o entendimento da Maria Silva de Pietro, os municípios foi dada a atribuição de promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação fiscalizadora federal e estadual. Então, vale dizer que eles não têm competência legislativa nessa matéria, mas devem utilizar os instrumentos de proteção, né, que estão previstos na legislação federal e estadual. Então, dessa maneira, nos moldes do artigo 23 da nossa Constituição Federal, diz que é competência comum da União, dos estados, do direito federal e dos municípios proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Também devem impedir evasão e destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, devem proporcionar os meios de acesso a essa cultura, a educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, e também devem proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Portanto, o tombamento ele é um instrumento protetivo, né, à disposição de todas as esferas federativas e cabendo destacar a possibilidade de que nada é incomum, né, de incidência conjunta sobre o mesmo bem de tombos federais, estaduais e municipais. Então, dizer que a União, os estados e os municípios eles podem decidir por simultaneamente tombar o mesmo bem, desde que os valores agregados eles pertençam concorrentemente a todos eles. Então, todas as pessoas políticas que possuem competência administrativa para decretar o tombamento de bens, respeitando o requisito da pertinência do valor cultural do bem ao interesse nacional, regional e local. E na esfera federal, a entidade pública que é atualmente competente para o tombamento é o IFAM, também que vai ser falado um pouco mais para frente. Então, com relação ao tombamento de bens públicos, parte da doutrina considerava necessário aplicar analogicamente o tombamento, o que estava disposto no artigo 2, no parágrafo 2º do decreto da Lei 3.365 de 1941. Então, dessa maneira, a União ela poderia tombar bens pertencentes aos estados e municípios e ao Distrito Federal, além de seus próprios bens. Então, os estados somente poderiam tombar bens além dos seus e dos municípios, entendeu? E os municípios somente poderiam tombar os seus próprios bens, é uma escala. Então, no mesmo sentido, a gente pode prosseguir dizendo que já foi decidido, né, teve uma decisão no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a inexistência da hierarquia verticalizada entre as pessoas políticas e mantendo o tombamento do bem do ente federativo estadual realizado por município. Isso é uma jurisprudência, né, no qual informava a Constituição Federal de 88, outorga a todas as pessoas jurídicas de direito público e a competência para o tombamento de bens de valor histórico e artístico nacional. Essa jurisprudência está no trabalho escrito também, que diz que tombar significa preservar, acautelar, sem que importe o ato de transferência da propriedade, como ocorre na desapropriação. O município, por competência constitucional comum, no artigo 23, deve proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, conforme eu mencionei lá em cima. E como o tombamento ele não implica em transferência de propriedade inexistente, né? Inexiste a limitação constante lá no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 3.365 de 1941, né, que proíbe o município de desapropriar o bem do Estado, mas esse recurso ele foi improvido. Então, para estar dando continuidade no assunto, eu irei estar passando a palavra para o João.
Dando continuidade à apresentação, vamos falar um pouco sobre os tipos de tombamento, né? Existem 6 modalidades de tombamento, né? São eles a modalidade voluntária, compulsório, provisório, definitivo, geral e individual. O que acontece é que na modalidade voluntária, quando o dono do bem, ela ocorre quando o dono do bem solicita ao órgão competente o seu tombamento, né? Ou quando o mesmo concorda com tal procedimento sem oposição, quando notificado. Já o tombamento compulsório ocorre quando o órgão competente da administração pública promove o tombamento contra a vontade de seu proprietário. Este, por sua vez, opõe-se judicialmente ao aludido procedimento administrativo. No tombamento provisório, incidirão sobre o bem os efeitos do processo de tombamento antes mesmo do trânsito em julgado. Quanto ao tombamento definitivo, todos os efeitos já foram produzidos, chegando assim ao fim do processo de tombamento. Na modalidade individual, o tombamento incide sobre apenas um bem, diferentemente da modalidade geral, que incide sobre uma universalidade de bens, como uma cidade, né, a título de exemplo. Indo mais para frente, agora a gente pode falar um pouco sobre o que é o IPHAN, né, o nosso Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Nacional. O IPHAN ele vai ser criado ainda pelo governo Getúlio Vargas, né, através da lei número 378. Né, o IPHAN ele é uma autarquia federal e foi criado no ano de 1937 e foi criado com esse intuito de proteger os bens de natureza material e imaterial, né, tomados individualmente ou em conjunto por esses serem portadores de referência à, à identidade ou ação, à memória dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, no qual se incluem, né, as formas de expressão, os modos de criar, né, todos aquilo que está no artigo 216, né, todos aqueles requisitos que estão no artigo 216, que já foi dito aqui. Na atual conjuntura, o IPHAN se encontra vinculado ao Ministério da Cultura. Teve seu projeto de lei elaborado por ninguém menos que o Mário de Andrade e ainda contou com a colaboração ilustre de figuras como Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcio Costa, Carlos Drummond de Andrade, Alfonso Arinos e só. O IPHAN possui a competência de preservar, identificar, fiscalizar, revitalizar, restaurar e divulgar os bens culturais do Brasil. Para tanto, né, para isso, o IPHAN ele mantém parcerias com diversas instituições, né, ONGs, associações e fundações com as quais mantém mais de 20 mil edifícios e 83 centros e conjuntos urbanos tombados, além de um cadastro com cerca de 12 mil sítios arqueológicos, mais de 1 milhão de objetos e 250 mil volumes bibliográficos. A cada 2 anos, o IPHAN publica um relatório, né, de atividades. Nesse relatório, ele relata, né, os registros, os tombamentos, os prêmios, as exposições, oficinas, o planejamento administrativo e demais atividades desenvolvidas pelo Instituto, que constituem ferramentas de fomento à preservação do patrimônio nacional. Outra forma de incentivo do IPHAN engloba o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, né? Também tem a educação patrimonial e o turismo cultural, que constituem os instrumentos de gestão adotados pelo IPHAN. Né? Os instrumentos de preservação do IPHAN são o tombamento, as regulamentações e os registros e inventários. Agora, indo mais adiante,
podemos falar um pouco sobre a preservação da vegetação e da flora pelo tombamento. A proteção da vegetação e da flora pelo tombamento, ela é totalmente possível, né? Apesar da flora possuir vida, mas aí ela ainda é classificada como coisa. E a proteção pelo tombamento, nesse sentido, é possível, né? Pelo tempo em que essa vida dura. Também é comum a proteção da vegetação por causa da importância da vida vegetal em determinada região. Além disso, o tombamento de árvores específicas também ocorre por conta de características únicas, né? Como o porte da árvore, como a beleza florística, ou até o interesse científico em cima dessa árvore. Nesse caso, a gente tem que comentar aqui que existe uma diferença, né, entre a proteção ambiental e ecológica feita pela legislação ambiental e pela proteção feita pelo tombamento, né? Apesar de os dois visarem o mesmo objeto, né, que é a preservação, né, a preservação cultural, as duas formas de preservação vêm de um conjunto de regras jurídicas diferentes, né? Dessa forma, então, não se pode confundir os objetos das regras e nem as suas competências e efeitos jurídicos. Vamos falar um pouco sobre o tombamento no contexto da pandemia. No contexto da pandemia de Covid-19, o tombamento ele foi fundamental para a manutenção dos monumentos históricos, dos acervos culturais e artísticos, tendo em vista que a pandemia resultou na reclusão de indivíduos por um longo período, né? O que dificultou o trabalho de conservação e preservação do patrimônio cultural brasileiro. O que acontece, né? Apesar disso, o tombamento ele permite que esses monumentos e acervos sejam reestruturados no retorno das atividades presenciais. é, Foram cumpridos, claro, todos os protocolos de preservação constituídos no período pandêmico, e foi realizada a obrigação, né, de manter o bem em condições razoáveis de conservação desde seu tombamento. Como exemplo de medidas tomadas diante da pandemia, a gente pode citar aqui o 11º Seminário Internacional de Memória e Patrimônio, no qual foi apresentado um artigo com o tema Memória e Patrimônio em Tempos de Pandemia. Esse projeto diz é, esse projeto de extensão, né, ele realizou a gestão de acervos e consolidou o Centro de Memória do IAB, né, do Rio Grande do Sul, o Instituto de Arquitetura do Brasil, é, informando que o ano de 2020 foi marcado pelo início da pandemia de Covid-19 e pelo trabalho de organização e seleção documental para fins de valoração. Desse modo, a empresa Arquivar, parceira do IAB e do projeto de extensão, realizou um trabalho de seleção e digitalização de mais de 4.000 documentos de valor histórico. No contexto pandêmico, as ações de difusão migraram para o ambiente online, com destaques para a realização do webinário Arquitetos do Patrimônio, que contou com mais de 400 inscritos, né? Ao final de 2020, por meio digital, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei número 14.017 de 2020, o projeto fez a aquisição de mobiliário e equipamentos para a gestão dos acervos, então, com salas destinadas à biblioteca, que passou a homenagear arquitetos. Durante o ano de 2021, a equipe extensionista dedicou-se à higienização e ao recondicionamento dos acervos, né? De acordo com a diversidade de materiais que os compõem, de acordo com os materiais e diversidade que os compõem, e a elaboração de quadro de arranjo documental no arquivo histórico. Considerando o contexto de pandemia, as ações desenvolvidas no solar do IAB respeitaram o protocolo de distanciamento, ventilação e o uso de equipamentos de proteção individual.
Agora, passo a palavra para a nossa colega Isadora para poder encerrar nossa apresentação. Certo, dando prosseguimento, eu irei falar um pouco sobre os efeitos do tombamento, né, que é um tema que ele merece importantes considerações, porque ele é atinente, né, aos efeitos, ou seja, às obrigações e deveres advindos do ato de tombamento de um bem de valor cultural. Então, dessa forma, com relação aos bens tombados, surge para os proprietários as seguintes obrigações: as obrigações de fazer, que é conservar o bem tombado, salvo se não tiver condições de fazê-lo, situação em que deve levar um impasse ao conhecimento do órgão público responsável pelo tombamento e comunicar o extravio ou furto do bem tombado. As obrigações de não fazer é não destruir ou descaracterizar o bem tombado. As reformas necessárias, elas somente poderão ser realizadas após a autorização de órgão responsável pelo tombamento e, no caso dos bens móveis, não retirar o bem do país ou salvo temporariamente para fins de intercâmbio cultural e mediante a autorização do poder público. Outro importante efeito do tombamento acaba por atingir os vizinhos do bem tombado, que, de acordo com o artigo 18 do decreto da Lei 25 de 1937, sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer a construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, sem nela colocar e nem nela colocar anúncios ou cartazes sob pena de ser mandado destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se ainda uma multa de 50% do valor do mesmo objeto. No trâmite do processo de tombamento, as características dos objetos tombados, eles devem ser especificadas, como também a relação dos objetos com a memória popular, também deve ser demonstrada conforme mencionado lá no artigo 216, que já foi lido durante a apresentação. O bem, ele necessita se relacionar com a cultura popular, seja essa relação de maneira histórica, seja ela de maneira artística, arqueológica, paisagística, científica, ou qualquer outra que possa ser compreendida como um conceito de cultura. Então, dessa maneira, essas referências elas vão guiar o controle da preservação do bem cultural para fins de sua conservação, por meio de fundamentos técnicos que vão registrar as características do bem tombado e sua relação com o valor cultural, pela qual a sua preservação ela se impõe e irão dar os limites e eventuais intervenções no bem tombado, no que se concerne à sua conservação e usos. Os bens culturais, eles possuem uma forte proteção das leis, de maneira que a sua demolição, destruição ou mutilação, ela não compete nem mesmo aos órgãos técnicos. Nesse sentido, o artigo 17 da Lei 25 de 1937, ela deixa claro que as coisas tombadas, elas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As demais intervenções que não se caracterizam como tal, ou seja, intervenção de conservação ou restauração, elas deverão ser submetidas à autorização do órgão técnico para devida apreciação com vistas à sua eventual aprovação futura, né? Então, a imposição do tombamento, ela implica diretamente na obrigatoriedade de conservar o bem. Esses efeitos eles são imediatos com a aplicação do tombamento provisório, que se dá após a notificação do proprietário. Então, dessa maneira, ainda que não finalizado todo o procedimento do tombamento definitivo, com sua inscrição no livro do tombo, a preservação do bem ela já produz efeitos legais com vistas à sua proteção e preservação. Então, o tombamento provisório, ele tem a mesma eficácia do definitivo, porque ele vai servir como uma forma de reconhecimento público do valor cultural daquele bem. Então, o seu caráter, ele é preventivo e no que diz respeito aos limites de utilização do bem,
ele vai se equiparar ao tombamento definitivo. Então, essa foi a nossa apresentação, também eu estarei encerrando por aqui. Essas são as nossas referências que foram usadas para apresentarmos o trabalho, e desde já agradecemos a atenção de todos. Dessa forma, encerro por aqui.